entender. Ah, já valendo. Tá bom. Tá ótimo. Então vamos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas, todos os espectadores desse programa, né, muito bacana, que é uma iniciativa da PPGCI, Sinova, Coordenação de Inovação, da Pós-Graduação e Criação e Inovação da UFRB. Estamos aqui com um empreendedor, né, realmente exemplar da região do Recôncavo, o Dr. Arthur Gonzalez, cardiologista, médico, fundador do Grupo INCAR, e esse programa, que é a entrevista com o empreendedor, faz parte de uma estratégia para divulgação dos empreendedores locais, né, de renome nacional e internacional, pessoas que fazem a diferença no Recôncavo, atuando há anos como empreendedores, e nós temos um belo exemplo aqui hoje, como nossa segunda entrevista dessa série de entrevistas que nós faremos para poder divulgar essas pessoas de tanto valor para o empreendedorismo na região do Recôncavo da Bahia. Por favor, doutor Arthur Gonzalez, se apresente, fale para as pessoas um pouco, se apresente um pouco do seu empreendimento, de você como ser humano, um cara bacana e simpático que nos recebeu. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e está com você a palavra, por favor. Tranquilo, Gustavo, muito obrigado. Eu sou o Arthur Gonzalez, eu sou cardiologista, né? Minha formação, eu me formei em medicina na Universidade Federal da Bahia, sou da turma de 97, e aí fiz uma passagem, logo me formei um ano na Marinha do Brasil, como médico, né, do Hospital Naval de Salvador, e depois fiquei 4 anos no Hospital das Clínicas, né, do professor Edgar Santos, Hospital Universitário da Universidade Federal. Eu fiz 2 anos de residência de clínica médica e fiz 2 anos de residência de cardiologia. Nessa época lá no Hospital das Clínicas funcionava a Fundação Baiana de Cardiologia, né, era uma entidade, era uma fundação que ocupava um espaço no Hospital das Clínicas, e toda a parte de cardiologia a gente foi treinado lá. É um serviço de excelência dentro da Universidade Federal, reconhecido, né, em todo o Brasil, uma residência muito conceituada, de uma maneira que a gente aprendeu, né, tudo que tinha de cardiologia, e observou lá uma maneira de trabalhar em cardiologia em equipe. Então, desde os médicos serem divididos por capacidade de atuação, alguns que mais gostassem de fazer clínica médica, fazia consulta, outros iam dar laudos de exames, aqueles outros que gostavam de eco, hemodinâmica, cirurgia cardíaca, alguém queria dar plantão na emergência ou plantão na UTI, ver os pacientes internados. Então, lidar com o estudante, lidar com a pesquisa, lidar com os professores, né? Então, é nesse ambiente aí formação profissional médica que também se formou a ideia do Hospital INCAR. Então, na época, na residência, ao acabar a residência, a gente, conversando com outros colegas para a gente fundar uma clínica aqui em Santo Antônio de Jesus, de cardiologia, com a visão de ser uma clínica que ia se transformar em um serviço de referência nacional em cardiologia. A gente, né, pensou assim, inicialmente em cardiologia, e conversando com os colegas, tentando ali convencer um e o outro, eu conseguia, juntamente aí com o Gilmar Ribeiro, que a gente fez residência junto, né, tanto de clínica médica como de cardiologia, a gente trabalhava junto no hospital, dava plantão, enfermaria, e ali a gente foi construindo esse sonho, né, essa visão de montar uma estrutura aqui em Santo Antônio de Jesus, porque nessa época meu sogro tinha uma fazenda aqui em Laje, ele morava em Laje, e a gente vinha visitá-lo, né, e vinha a Santo Antônio de Jesus pelo comércio, era um comércio sempre pujante. Então a gente que vinha a Laje precisava vir em Santo Antônio de Jesus. Começamos a conhecer também algum pouco do serviço médico. Uma dessas vindas, meu filho ficou doente, então eu trouxe aqui no pediatra, e isso foi criando uma vontade de vir para cá, para somar. Santo Antônio de Jesus sempre teve um padrão de medicina muito bom. Desde o passado, se tenham bons médicos. O Hospital Luiz Argolo já foi um hospital-escola, tinha internato ligado à universidade,
Então, pessoas aqui que trabalham até hoje, dá um exemplo aqui que eu sei bem, doutor Fred, foi treinado aí no Luiz Argolo, e o Luiz Argolo, né, é uma Santa Casa aqui da cidade, também é uma instituição centenária, já tinha essa vocação de atrair bons profissionais, e a medicina aqui sempre foi tanto do ponto de vista da prática médica, tanto do ponto de vista político, né? Do ponto de vista, os médicos aqui tem duas figuras públicas, né? Doutor Cicinho e doutor Renato Machado, que foram líderes políticos de grupos rivais por décadas, né? E o Cicinho chegou a ser secretário de saúde do estado da Bahia, foi deputado federal, o Renato Machado foi deputado estadual, então os médicos sempre tiveram protagonismo aqui na nossa sociedade, Santo Antônio de Jesus, e o comércio mais barato da Bahia, na verdade, há muitas décadas, quem muito atraía a população para aqui era o serviço de saúde. Enxergando essa realidade, e a gente vendo também que existia um hiato aí geracional, né, desse pessoal que já estava mais segmentado no mercado, então já tinha outros objetivos, né, a nível de consultório, a gente pensou em entrar aqui, observando aí essa lacuna, porque a gente já desde o começo queria fazer uma emergência, e isso não era uma coisa muito simples de fazer, como não foi. E aí a gente observou Santo Antônio de Jesus como essa cidade que é a capital do Recôncavo. A gente tem muito orgulho de estar aqui. A Universidade Federal do Recôncavo será, e com certeza, um polo de grande desenvolvimento para a nossa região. Vai ser uma cidade cada vez mais forte, Santo Antônio de Jesus, excluída as Almas também. E a gente participou um pouco da fundação aí, né, da UFRB, que quando a gente chegou aqui, a gente conseguiu ir algumas sessões na Câmara, alguns vereadores aqui advogando na universidade, né, na época o professor Paulo Gabriel, consegui ter um trânsito com ele, né, e a gente até participei de algumas audiências públicas, e fiquei muito feliz que na época que se colocou a medicina, a gente também aqui, o Hospital Incá, foi talvez o primeiro hospital a assinar o contrato para o MEC vir fazer a inspeção aqui, porque eles precisavam de uma quantidade de leitos, né, na época, Marcílio, Baliza, né, Marcílio e Luiz Fábio participou aí com a gente chegou até a fazer, na época, alguns trabalhos científicos, e a gente tem toda essa aproximação com a UFRB, e posso lhe garantir que a gente tem uma paixão pela UFRB. A UFRB está aqui dentro do nosso hospital dia a dia, com estudantes, com professores, podia citar aqui vários professores, mas chamar a atenção aqui do Dr. Cleto Sauer, que é o nosso coordenador científico aqui do hospital, que é um professor muito importante na UFRB, Dr. Igor, né, também Gomes, que é nosso coordenador da terapia intensiva do hospital, e outros colegas também fazem parte da equipe do UFRB. A gente já tem agora oficialmente um internato, né, um estágio, na verdade, de 6º ano. Então, os 2 alunos primeiros formados na UFRB, Aloísio e Nadson, ficaram no 6º ano aqui dentro, se tornaram nossos plantonistas, agora foram aprovados na residência médica, um para cirurgia, outro para clínica médica, mostrando que o UFRB tem dado certo e que a gente vai criar aqui uma geração de novos profissionais. E fico muito feliz, Gustavo, nas nossas conversas aí, como a universidade pode também se aproximar do mercado privado, construir uma nova realidade econômica, que gere a renda aqui na cidade, emprego, que a gente também seja referência do ponto de vista científico. Por que não, né? Quem sabe a gente pode ser uma Campinas aqui na Bahia. Então, eu acho que a gente pode caminhar juntos aí, e estou à disposição aí de qualquer pergunta que você queira fazer. Olha, primeiro realmente agradecer, porque eu sei, e você comentou comigo, o INCAR já tem, se eu não me engano, 11 anos de Santo Antônio de Jesus, não é isso mesmo? São 11 anos que já está estabelecido? Na verdade, a empresa foi fundada em 2003, vamos fazer agora 18 anos. Então, esse ano agora, em maio, nós vamos adquirir a maioridade. E aí nós começamos, né, eu, Gilmar e Adelina, e Conceição como cônjuges, a gente começou esse projeto, e só eu e o Gilmar viemos atender. Começamos com uma clínica de cardiologia, somente um consultório, uma sala de exame que só tinha um aparelho de eletro, uma recepção com 8 cadeiras, só uma funcionária, e eu e ele.
E aí a gente começou a fazer esse consultório de cardiologia, fomos agregando aí outros colegas, vários colegas que trabalham hoje com a gente. Nós temos uma equipe aí de 140 médicos ao longo desses 18 anos. Né? Vou destacar aqui o doutor Domingos Cláudio, que foi o primeiro a embarcar aí nesse sonho, talvez nessa loucura, e ele era nosso professor na universidade. Ele era preceptor do ecocardiograma, na residência de ecocardiografia da Fundação Baiana de Cardiologia, dentro do Hospital das Clínicas. É um professor nato, trabalhou, acho que fez mestrado também, mas depois abandonou aí a profissão de professor, mas foi o primeiro médico que a gente trouxe aqui, e a gente foi agregando, né, pessoas da nossa equipe, pessoas sempre especializadas, sempre buscando pessoas que viessem da universidade, com título de especialista, residência médica, para ir dando um pouco a esse projeto. Então, a gente começou com clínica, nunca mais paramos de construir, contratar gente, reforminhas, puxadinhos, né, adaptações, e a gente vem nesse contínuo aí de obras. Então, nesse momento agora, tem 18 anos, no meio do caminho, tem 11 anos que a gente abriu o hospital. Quando a gente abriu o hospital, assim como a clínica, a gente abriu a clínica bem pequenininha, o hospital também já era uma clínica, mas a gente, como hospital, a gente abriu só um pronto atendimento. Os únicos médicos de plantão era eu ou Gilmar, então a pessoa chegava aqui, só tinha eu ou Gilmar. Um dia eu, um dia ele, um dia eu, um dia ele. E aí a gente ficava durante o dia trabalhando no consultório, eu e ele atendíamos o paciente que chegasse, quem tivesse mais vazio ali na hora do consultório, a sala do consultório era agregada à emergência, e à noite um ia para casa, um ficava. Às vezes a gente fazia uma coisa que estava mais cansado, que a mulher estava com mais saudade, aí falava, fique você e eu vou embora. E a gente ficou nessa batalha aí por um bom tempo, né? Dentro de muitos plantões, mas assim, os primeiros 2 anos foi muito duro, porque praticamente só era a gente, então a gente perdia aí 14, 15 noites por mês, além do sábado e domingo. Mas a gente foi agregando, abrindo só a emergência. Inicialmente fizemos a parte de internamento, mas não fizemos a emergência. E montamos ali o hospital com 5 funcionários também só, com segurança, uma enfermeira, né? A enfermeira Luísa Vale, que começou com a gente esse projeto. A farmacêutica também, Verônica Castellucci, são as pessoas mais iniciais dentro do INCAR, fora, né, os outros funcionários. E aí a gente INCAR Hospital. A gente abriu o hospital tem 11 anos. Nesse longo tempo, aí de 11 anos, a gente depois fez a reforma de ampliação. Tem 8 anos que a gente fez a UTI. Tem 3 anos que a gente começou a hemodinâmica. Nessa mesma época, logo depois, a gente colocou o tomógrafo. Tem 2 anos que começamos a fazer o serviço de arritmias, procedimentos invasivos de ablação, implante de marca-passo. E tem 2 anos também que a gente começou a fazer a cirurgia cardíaca. Para esse ano 2021, ao longo do meio do caminho aí, a gente abriu em Cruz das Almas, um ambulatório, né, uma parte ambulatorial. Abrimos também a Margosa. E para esse ano 2021, a gente tem feito a ampliação agora do hospital. Valença, né? Estamos fazendo uma ampliação aqui do hospital, a parte de internamento, estamos fazendo a ampliação do ambulatório, criando um centro médico, que chama Centro Médico 2. Estamos fazendo agora uma unidade de pediatria também, um hospital pediátrico, né, com a parceria com o Hospital Bambinos, de Feira de Santana, INCAR Bambinos. Bambinos é uma empresa na área de pediatria muito conceituada em Feira de Santana, também tem uma longa história aí, tem um hospital bem bacana, com UTI, tudo muito bem organizado, né? O colega Alessandro, a liderança lá, e a gente vem construindo esse hospital. Então, só porque a gente não tem muito o que fazer, estamos abrindo também Cruz das Almas, Ilha de Taparica e Valência. Tudo isso ao mesmo tempo, além de todo dia ter que mudar aqui o lugar onde o pronto atendimento de gripe vai funcionar, porque a gente começou uma parte da clínica, depois ficou pequeno, a gente fez uma área maior, depois a gente ampliou a área maior, agora a UTI, a gente abriu a segunda UTI com 6 leitos, aqui anexa à emergência, já ficou pequena, a gente abriu outra UTI agora com 10 leitos, então, assim, tudo muito dinâmico. A epidemia tem nos colocado todo dia em grandes desafios, né? Em parede da gente, a gente precisa dar resposta. O hospital é um hospital aberto, tem emergência,
E não tem só paciente de Covid, os outros casos clínicos também estão aumentando muito. Estão aumentando muito os outros casos, até porque agora em 2020 muitas pessoas deixaram de ir ao médico, fazer seus exames periódicos, então a gente tem visto também um aumento muito grande de pacientes críticos em diversas áreas. Então o hospital tem passado aqui por esse momento muito de rebuliço, né? Então todo dia aqui a gente está mudando alguma coisa. Então o hospital, a empresa tem 18 anos, o hospital 11 anos. Entendi. Olha, agora imagine que esse rapaz, chamado Dr. Arthur Gonzalez, se tornou Dr. Arthur Gonzalez, saiu de Laje. E qual é o diferencial desse rapaz que já tinha consigo que uma vontade de montar um hospital? De onde vem o espírito empreendedor que faz com que tenha 8 obras ao mesmo tempo do INCAR nesse exato momento, com amplificação para Valença, Cruz das Almas e Itaparica? Da onde veio esse espírito empreendedor, na sua opinião? Viu, Gustavo? Mas assim, na verdade eu sou de Salvador, na verdade, casei com uma pessoa de lá, que agora é minha ex-esposa, Conceição, que faz parte aqui da diretoria. Então, o contato no Recôncavo, em Santo Antônio de Laje, foi baseado na família de minha ex-esposa. Eu sou de Salvador, estudei no Colégio Antônio Vieira, um colégio jesuíta, né, que tinha uma formação técnica, de ser um bom colégio, mas também uma formação humanística muito grande, muitos trabalhos sociais, envolvimento com a comunidade. Quando criança, até 14 anos, eu morei num bairro muito pobre, que é o bairro de Pau da Lima, lá em Salvador, e a gente tinha muitos amigos, né, pobre. Minha mãe, diretora e professora de uma escola, a gente ia sempre a essa escola, e meu pai, né, advogado, um líder também político local, e também ligado a uma sociedade fraternal do bairro de Pau da Lima, que ele fundou com os amigos, né, com meus padrinhos também. E isso talvez venha disso aí, desse movimento, da vontade de querer ajudar, da inquietude de querer fazer melhor. E, enfim, eu acho que isso é uma coisa meio nata. Eu não tenho uma formação formal em administração, nunca fiz um curso formal. Recentemente, o primeiro curso de gestão eu fiz agora, nesse ano de pandemia. Eu acho que foi na vontade de fazer mesmo acontecer, dar cada passo, e na observação do dia a dia, né? Atendendo o paciente, observando o que ele achava que ele precisava, conversando com os colegas, trazendo novos colegas, que cada um vem com uma ideia, uma vontade. E a gente, assim, eu e o Gilmar, a gente sempre pensou nisso aqui muito grande mesmo, assim, até uma coisa ingênua da nossa parte, né? Foi um pensamento bastante ingênuo que a gente achou que ia fazer e ia acontecer, mas não foi bem assim, porque o trabalho foi grande, foi difícil. A gente teve tivemos muita dificuldade, né? Muitas dificuldades de implementação financeiras e logística. A gente dava plantão, atendia, fazia toda a parte social, parte de marketing, era segurança, participava da obra, tudo ao mesmo tempo, né? Tudo misturado. Mas eu acho que talvez o próprio estilo do INCAR, de ser um hospital muito simples e assim, muito direto, talvez isso tenha criado um instinto de entender, observar e fazer. Eu acho que eu sou muito mais fazedor do que administrador, do que planejamento. Planejamento, não, eu sou de fazer, e aí vai fazendo, vai tentando corrigir o mais rápido possível. Sempre sempre focado, acho que focado num propósito aí de fazer as coisas bem feitas, assim, bem estruturada, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista humano. Eu acho que talvez aí seja as marcas mais importantes da gente, e não ter coragem, né? Eu sei que ele está falando aqui para universitários, às vezes a gente precisa ter sonhos, né? E esses sonhos podem ser meio loucos, ninguém vai acreditar em você, todo mundo vai dizer que você está errado, que vai se dar mal, vai quebrar, agora quebra, agora e se deu mal. Entrou nessa onda aí, acabou, e você vai corrigindo. Eu acho que é muito de fazer. Eu acho que o empreendedor nato, ele faz. Depois ele vê o que é que dá e vai corrigindo. E é claro que dentro do amadurecimento, né, da empresa e até da minha pessoa, a gente está buscando agora se tornar mais um influenciador, criando as estruturas de comando, trazendo bons administradores. Você veio aqui, participou, você vê que a gente tem nossas unidades, né, de TI, RH, financeiro,
parte operacional, comercial, e isso trazendo profissionais que também vêm agregando, trabalhando com pessoas. 98% das pessoas do INCAR foram nascidas aqui dentro do INCAR, né, construída por a gente mesmo, começaram pela recepção, e aí foi mais agora, a gente vem trazendo também gente de fora para ajudar nisso, né? Então, as 3 pessoas hoje que são as gerências são pessoas de fora, que tem Giovanni, que é italiano, administrador, ele é formado lá na Itália, veio para o Brasil para fundar aí o São Rafael, trabalhar no São Rafael logo no início da fundação, trabalhou muitos anos no São Rafael, depois passou aí para o Hospital da Bahia, Hospital São Isabel, e trouxe ele aqui para Santo Antônio de Jesus. A gente tem Joyce também, né, que Joyce é do sul do Brasil, trabalhou também lá no Paraná, trabalhou em São Paulo, veio para a Bahia para trabalhar no Hospital Teresa que é da Vivida, um hospital grande também, formado aí, e aí ela veio para trabalhar com a gente, né? Tem Paulo André também, que é da parte de finanças, uma pessoa da área de controller, a parte financeira, trabalhou em grandes empresas, por exemplo, da Odebrecht, já morou fora do país, já trabalhou em grandes obras, né? E a gente está trazendo essas pessoas para ajudar a gente. Temos uma empresa de tecnologia também, a Esfera Tech, que dá assistência de TI, compramos um sistema agora, o RP, né, da empresa, um sistema também robusto, que roda grandes hospitais do Brasil todo. Enfim, agregando, acho que essas peças, estamos agora conversando aí com o Gustavo, né, para criar aqui outras unidades aqui dentro do hospital, junto com a FRB, pesquisa, produtos, enfim, acho que é um movimento que eu talvez assim, a maior característica minha é que eu sou do movimento, eu estou em movimento. Não... Entendi. Doutor Arthur, tem uma questão interessante, né? Quer dizer, a maioria da mão de obra contratada é prata da casa, ou seja, pessoas de Santo Antônio, e você busca, como empreendedor, capacitações que você não acha localmente, você busca em algum outro lugar, ou seja, para empoderar. A gente tem feito uns treinamentos aqui locais, assim, o Sebrae, aqui localmente, tem ajudado a gente, né? Sempre tem os cursos, a gente já contratou algumas consultorias que vieram externamente para treinar pessoal, mudar modo de trabalho, e também a gente formou um grupo de líderes, que esse grupo de líderes tem colocado a visão da empresa, a vontade dos diretores, né? E eles têm treinado o seu pessoal. É claro que um hospital que ele vem rapidamente crescendo, o treinamento é em serviço, não tem como a gente parar, principalmente em 2020, 2021, com a pandemia aí, nem reunião a gente pode fazer dentro do hospital, né? Pelo risco de contaminação, então a gente vem treinando, fazendo esse treinamento em serviço mesmo. Entendi. Olha, uma outra questão importante aí que eu ia estar perguntando é o seguinte: existe o doutor Arthur, cardiologista, esse cara empreendedor que tem aí, montando filiais, que tem há 18 anos uma empresa, 11 anos um hospital que tem um significado importantíssimo para a cidade, para o FRB, né, e agora para a comunidade médica que está se formando, mas vocês estão agora... sentiu a necessidade também de aprender sobre planejamento e gestão, ou seja, você se tornou o CEO, é o CEO do INCAR, e se tornou agora, está investindo mais nessa parte mesmo de gestão, né, profissional gestor, e não mais médico. Como é que foi essa transformação? Você sentiu essa necessidade? Na verdade, Gustavo, esse título aí de CEO você está me dando, viu? Eu tenho o título aqui de peão, e eu também continuo atendendo como médico, é a minha paixão, a minha formação, continuo me aprimorando em cardiologia, faço parte da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que participa dos congressos. A gente traz todo ano para cá um congresso, né, a Jornada Baiana de Cardiologia, a sessão aqui em Santo Antônio de Jesus, a UFRB participa muito, os alunos são... pessoas importantes no dia a dia ali do Congresso. Já fizemos, né, 3 edições. Esse ano passado não teve por causa da pandemia, mas na verdade a gente vem estudando também administração e vem estudando maneiras de melhorar a parte administrativa. Mas assim, a gente está agregando pessoas que vêm com esse conhecimento e observando agora, depois, né, que a gente faz as coisas, olhando que se você faz de uma maneira mais estruturada, principalmente a parte financeira, de uma maneira mais planejada, as coisas podem acontecer também, talvez se catalisem mais rápido.
mas isso é uma maturidade que você não tem, às vezes, no começo. Também é muito difícil uma empresa nova encontrar parceiros de qualidade, né? Pessoas que apostam, o sistema bancário não chega junto, você que está aí na universidade vendo as empresas, então é muito difícil, mas assim, do ponto de vista mais de mentalidade agora do Brasil e dos empresários e dos investidores, eu acho que isso vem se agregando melhor, né? Para que você consiga investimentos, investimento anjo, empresas se fundirem, trocarem ações, e vários movimentos, né, do mercado de capitais e do empreendedorismo brasileiro que estão tornando a gente em outro patamar. E aí, fundamentalmente, tem que ter organização. Porque se você não tem um bom balanço, não tem uma boa contabilidade, não tem um regime fiscal adequado, não está nas boas práticas de governança, pagando seus impostos em dia, recolhendo tudo que você recebe, tendo uma responsabilidade social, responsabilidade sobre o seu lixo, sobre o seu resíduo, sobre o meio ambiente, sobre a nossa comunidade, essas empresas vão ficar fora do mercado. E a gente tem essa visão que a gente tem que participar desse mercado, que não é só mais de Santo Antônio de Jesus, é um mercado, poderia dizer, nacional já, né, na área de saúde. Existem vários grupos, estão se fundindo, crescendo, e a gente precisa estar bem posicionado nisso, porque a gente não quer simplesmente ser engolido, né, por alguém que chega aqui só porque tem a capital e vai bater assim nas costas e a gente fala assim, licença aí que eu vou entrar aí agora, porque eu tenho dinheiro, e a gente, eu vou dizer, e a gente tem a qualidade, a expertise, o relacionamento com a sociedade, a marca, a relevância junto ao FRB. Eu conheço o doutor Gustavo, você não. Então, fique quieto aí, vamos juntar forças, mas não venha, né, me botar para fora, não, porque eu não quero sair desse lugar. Doutor Arthur, olha, muito interessante isso, porque assim, eu gostaria que você, inclusive, pudesse falar para aquele rapaz que está prestes a se formar em medicina e que tem essa mesma motivação que o Arthur Gonzalez, ainda recém-formado, tinha. Você acabou de dar uma dica muito interessante, e, por favor, vê se eu entendi correto. Hoje você faria tudo de novo, mas se tivesse a maturidade que tem hoje, você faria um planejamento junto a um Sebrae, para poder, então, você ter um direcionamento melhor dos investimentos ou do caminho que você ia seguir? Você faria isso? Foi isso que eu entendi certinho? Eu acho que a gente precisa se cercar de mais conhecimento, né? No caso da gente, a gente era médico, então a gente era muito focado no conhecimento médico, fazendo residência, estávamos estudando, trabalhávamos em grandes hospitais de Salvador, em UTI, emergência, então a gente estava muito focado em ser bom médico e tocando o projeto meio administrativo, a parte administrativa e financeira meio em paralelo, mas sem muita atenção, muito focado na assistência. E eu acho que hoje, olhando na maturidade, foi um erro, né? Mas é um erro que a gente está... É isso, a gente tem que se adaptar e corrigir. Então, hoje a gente tem um departamento administrativo e financeiro que deve ter o mesmo peso do que o departamento assistencial. E isso eu acho que o jovem precisa tentar ver um pouco mais. Mas o empreendedor, ele é meio buliçoso, inquieto. Então, às vezes, ele faz uma reunião assim com um administrador, o cara vai botar... O planejamento pode até matar o negócio no começo, porque ele vai ficar ali dizendo, isso vai dar errado, você tem dinheiro para fazer isso, você tem aquilo. Então, eu acho que é mesclar um pouco a vontade, né, com o planejamento. Entendi. Trabalho, com certeza, sempre foi muito, né? Então, muita dedicação, muito foco. E, inclusive, agora, eu queria saber uma informação que nós trocamos dessa ideia sobre a inovação tecnológica, né? O INCAR sempre investiu muito no relacionamento com a UFRB. E na questão de inovação tecnológica em saúde, ou inovação tecnológica em geral, qual é o posicionamento do INCAR para os próximos anos? Existe alguma perspectiva de trabalhar com um crescimento do negócio, além da ampliação, que já é um grande empreendimento, ampliação para segmentos de inovação, alguma atividade de cunho social, de incentivo social ou tecnológico para a região? Tem algum plano nessa linha? Assim, o Hospital INCAR, ele já tem um projeto social, né, que a gente chama um projeto de responsabilidade social, que a gente tem um atendimento aí gratuito, alguns exames, a depender de que precisa, bastante, a gente consegue fazer um bom investimento, né? 2019
mesmo que foi um ano normal, a gente investiu R$200 mil nesse projeto no ano, né, em dispensa de honorários de alguns colegas, de exames, enfim. Então, foi um valor bom. 2019 caiu um pouco, porque 2020 caiu, né, por causa da pandemia, mas a gente sempre tem esse projeto de atender algumas comunidades mais carentes. A gente faz, desde que chegou aqui, exames para algumas escolinhas de futebol aqui da cidade, os alunos ali do SESC também fazem exames cardiológicos para liberar para o esporte, né, de maneira gratuita. Desde o começo ali, o pessoal da Minha Casa Minha Vida, ali do lado do SESC, sempre a gente teve essa avaliação das crianças, eram 300 crianças, todo ano eles precisam renovar o seu atestado médico, e a gente sempre fez isso, e outras atividades. Agora a gente fez uma ação aí, que eu vou dizer que não é social, mas é empática, foi de grande sucesso. A gente doou um alimento, né, para o Amo Animal, né, que é uma ONG aqui de cuidado de animais abandonados, e a gente linkou isso aí, que cada pessoa postasse uma foto no nosso Instagram com um animal, a gente ia dar R$1. E aí movimentou a cidade, foi 2.000 e poucas fotos, né, na nossa rede social. Que legal, aí, bacana. Isso aí a gente tem esse cuidado. A gente tem um projeto assim, de estágio, né, menor aprendiz, estágio de alunos secundários da escola pública. A gente tem um estágio agora que a gente está chamando agora a enfermeira do futuro, que a gente está trazendo jovens estudantes de enfermagem para ficar aqui linearmente no hospital, até se formar, trocando de setores, para que elas possam ter uma visão geral do hospital, para que a gente tenha esse profissional do futuro. Do ponto de vista, assim, de inovação, a gente tem a inovação não desenvolvida aqui. A gente tem o sistema de informática, a gente está agora com um call center novo, que vai ter marcação automática, com inteligência artificial, chats, né? O nosso financeiro também já tem muita coisa automatizada, com robôs, né, que são nota fiscal, algumas coisas assim, mas a gente tem a visão, né, já começou de fazer o projeto aí do hospital, a gente não deu o nome ainda, mas vou avisar aqui, Gustavo me apresentou os professores, Tássio e... É o professor Tássio e o professor Ramon. Pronto, o professor Tássio e Ramon já fez uma primeira reunião, deixando o Hospital INCAR à disposição deles para que a gente desenvolva várias health tech aqui dentro do hospital, vários projetos, né, junto aí com os alunos da universidade, os mestrandos, doutorando, enfim. Na verdade, ele está aqui aberto e a ideia é realmente ter um braço nessa parte de tecnologia em saúde. Mas, como a gente teve aquela primeira reunião, foi uma coisa meio incipiente ainda. A gente discutiu várias ideias, mas aí que vamos precisar agora planejar. Não vai ser mais agora do jeito de qualquer jeito, né? Tem que ser planejado. A gente vai planejar para ver como é que a gente vai fazer isso, quais são os recursos que são necessários, se juntando aí duas pessoas como ele, né? Doutores, especialistas na área de informática, acredito que sempre vai sair coisas boas, né? Dessa parceria. Com certeza. E aí também, na área de saúde, você também já começou algumas coisas comigo, né? Sobre alguns produtos que a gente pode desenvolver. Tive várias conversas antes com o Fernando, que é meu paciente, um grande amigo querido, sobre os alimentos funcionais, né, que a gente poderia tentar desenvolver aqui na cidade. E do ponto de vista até um pouco mais pessoal, a gente está visando fazer um instituto, é uma coisa à parte do INCAR, mas a gente quer um instituto que a gente tem visão aí de estar próximo a uma universidade mais com assistência mesmo à população e outros projetos, né, de área de inclusão, empreendedorismo. Assim, acho que o que tiver a universidade também aí tiver de ideia, trazer aqui um tempinho para a gente, né, conversar, ver o que a gente pode ajudar. O INCAR sempre ajudou na atividade dos estudantes, né, dos congressos internos da FRB, quando trouxe aqui o professor Porto, né, Selmo Saleno Porto, eu tive a grata surpresa de ter essa aula com ele aqui, um livro que eu estudei medicina propedêutica, aprendi nesse livro, né, nos idos aí de 1993, 94, só andava com o Selmo Saleno Porto debaixo do braço, lendo aquilo, tive a oportunidade de ajudar, trazê-lo aqui pela FRB, jantar com ele e os estudantes, né? Que legal. Uma noite super agradável. Então, eu também, assim, a universidade
traz esses presentes para a gente. Né? Então, muito bacana, muito bacana. O que a universidade tiver aí de vontade, a gente está sempre à disposição. Que ótimo. Olha, hoje nós tivemos aí um bate-papo muito bacana e um treinamento, né, um primeiro treinamento num programa Catalisa ICT Sebrae, que foi uma conquista da UFRB muito importante, e eles estavam falando sobre, inclusive o presidente do CNPq, ele estava comentando sobre a importância do erro no crescimento do empreendedor. Não ter medo de errar. Isso daí já aconteceu na tua vida como empreendedor? Errar em alguma decisão, errar em algum foco de empreendimento e, de repente, ter que voltar atrás e começar tudo de novo? Já aconteceu isso na sua vida de empreendedor? Isso é a realidade cotidiana, diária. A gente erra. Assim, às vezes a gente pensa uma coisa, não sai do jeito que a gente pensou, mas assim, aí que está o foco do empreendedor. Observar, medir o que está acontecendo e rapidamente mudar não é incomum a gente errar, mas a gente pode consertar o erro. E às vezes desse erro surgem outras coisas, né? Que você vai precisar fazer para corrigir aquele erro. Então, vamos supor, abrir uma emergência aqui, como eu abri com o Gilmar, foi um erro. A gente não tinha capital, só tinha eu e ele de médico. A gente não tinha... A gente abriu toda essa parte do hospital, Gustavo. Parece até brincadeira, mas a gente montou o hospital, fez a obra, marcou a inauguração, fez a festa da inauguração e não tinha mais nenhum dinheiro. E o hospital, a gente fez a festa quinta de noite. Não tinha um amigo, né, que é nosso secretário de saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, trouxe uma caixa de uísque para a festa, porque nem uísque a gente tinha dinheiro para comprar. Chamou a cidade toda, o prefeito, o secretário, e aí, cadê o dinheiro? Nem uísque ia dentro, só cerveja. E Fábio Vilas Boas, que era diretor lá do Hospital Espanhol de Cardiologia, veio convidado para a festa e trouxe uma caixa de uísque como cortesia, que era uma pessoa muito educada, e aí a gente salvou a festa. E aí a gente pagou aquela festa, no outro dia falou assim, vai abrir o hospital segunda-feira, e aí, medicamento? E os materiais? Não tem nada. Aí mandei Gilmar, foi para Salvador, pegamos lá minha mãe, fomos comprar em um bocado de lugar, passando o cartão de crédito da mamãe, comprando todo o estoque do hospital por R$ 2.500, dividido em 5 vezes no cartão da mamãe, em R$ 500 de parcela. Aí trouxemos isso, o Gilmar foi buscar isso numa van, que no meio do caminho quebrou a van. E o remédio não chegava, aí o hospital ia abrir, o remédio não chegava, e a gente ligando para ele, não tinha esse celular todo, depois que ele chega, depois de horas e horas, que diz que o carro quebrou no meio do caminho, com todo o nosso estoque de material e medicamentos. É brincadeira? Então é um erro. Obviamente foi um erro isso, mas a gente foi se atropelando, corrigindo. Todo o estoque, Gustavo, do hospital estava numa farmácia de 12 metros quadrados. E toda a administração do hospital estava numa sala de 15 metros quadrados. Meu Deus! 2 meses funcionando no hospital, a gente viu que estava errado. Aí a gente teve que cometer um outro erro, fazer um prédio administrativo, aquele prédio que você conhece, sem nenhum dinheiro, devendo tudo. A gente teve que fazer aquele prédio ali, porque senão o hospital entra em colapso. Não tinha nem onde botar mais material, medicamento, não tinha onde as pessoas do administrativo trabalhar e levar. E a gente cometeu outro erro, fazer uma unidade administrativa. E aí, funcionando, o hospital começou a dar certo, começou a aparecer paciente grave, a gente não conseguia transferir com facilidade, aí a gente cometeu mais um erro, vamos fazer um UTI. Obviamente, o paciente é grave, tem que ter UTI, tome-lhe fazer um UTI. E aí, mais um problema e mais outro problema. Então, assim, eu acho que foram tudo errado, que a gente foi corrigindo e dando certo. Então, rapaz, uma coisa que eu acho que começou errado foi a gente, né? Então, a gente foi se corrigindo. Agora, é muita força de vontade. Então, o jovem, você perguntou sobre o jovem empreendedor, a empresa não é uma coisa que é sua. A empresa não vai lhe servir. Quando você abre uma empresa, você é um empreendedor, quer que construa, você é um servidor da empresa. A empresa faz parte de sua pele, da sua alma. Então, se alguém xinga sua empresa, está lhe xingando, está xingando sua mãe. Né? Se a pessoa, um empregado, um funcionário faz um trabalho mal feito, ele está chutando sua canela. Se você
tem uma dificuldade de pagar um fornecedor, pagar um colega, você que está devendo, é a noite que você que não vai dormir de noite, você que amanhã tem que se virar para conseguir o dinheiro e tudo. Então, assim, trabalhar, construir uma empresa não não tem glamour, não. As pessoas acham que é glamour, mas não é não. É raça, é sangue, suor e lágrima. E, assim, os grandes empreendedores do Brasil, se você pegar a história, quebraram, inclusive, várias vezes. A gente deu sorte de, graças a Deus, não ter quebrado, ter passado bastante aperto, bastante momentos de conturbado, mas a gente foi se corrigindo, se moldando, né? Às vezes ouvindo muito, às vezes ouvindo pouco, às vezes estudando uma solução, às vezes fazendo meio que no feeling, nem sempre em consenso, às vezes contrariando muita gente, mas é assim, eu acho que a observação do dia a dia, a construção aí do momento, o segundo momento eu acho que é o mais importante, né? Então, e não ter medo, né? Medo não combina com o empreendedorismo. Pois é, doutor Arthur, essa oportunidade realmente é muito interessante, porque, primeiro, você participa da vida da UFRB há muitos anos, né? Sempre apoiando tudo que a gente faz, tem contato com vários colegas, professores da UFRB, as pessoas te conhecem, as pessoas te reconhecem também como uma criatura, uma pessoa humana, uma pessoa muito humana, uma pessoa bacana. Então, nós ouvimos hoje também uma palavra estratégica que eu gostaria que você fizesse as suas palavras finais. A gente tem 45 minutos, 1 hora de programa, e eu gostaria que você desse a sua palavra final, primeiro fazendo referência à palavra propósito. Você falou que a empresa é você, você é a empresa. Você tem como propósito de vida a sua empresa, trata ela com o maior cuidado, você é o responsável por ela. Isso, embora não tenha glamour, isso também te dá muito prazer, certo? A empresa é algo que você tem muito orgulho e é seu propósito de vida, realmente? Ah, tá, que você enviou no Zap, né? Tá bom, beleza. Viu, Gustavo? Assim, na verdade, aí o charme da situação é que o propósito é seu, mas você também tem que colocar que todas as pessoas têm esse propósito. Uma empresa não é feita por uma pessoa, ela é feita por várias pessoas, todos os seus funcionários, todos os médicos, sócios, a comunidade, ela tem que também estar dentro dessa engrenagem. E ela também tem que sentir essas dores, ela tem que participar. Então, na verdade, a gente busca que as pessoas vivam esse sonho. Então, faz parte da extensão do que a gente pensa, mas não é só do que a gente pensa, é do pensamento de várias pessoas. Hoje a empresa tem 400 funcionários, tem 140 médicos, 480 funcionários, 140 médicos, então já é uma comunidade bastante complexa, e eu acho que hoje a gente, como evolução, tem que ouvir mais essas pessoas, alinhar mais esses propósitos individuais num propósito comum, que é transformar o Hospital INCAR numa referência nacional em qualidade técnica, numa qualidade humana e também com a extensão aí na transformação da cidade que a gente vive. Então, a gente sabe da importância do Hospital INCAR, de como ele gera renda, de quanto ele é importante do ponto de vista científico, até para defender algumas posições nem sempre tão simpáticas, né? Mas que precisam ser ditas. A gente precisa movimentar a sociedade como um todo para que ela busque saúde, qualidade de vida, linkar aí também com a universidade, a importância do SUS. Então, enfim, a gente não é uma ilha, a empresa não é de Dr. Arthur, e eu estava falando isso, na verdade, eu sou um servidor dessa empresa. Essa empresa não me serve. Então, agora, quem vai ficando mais velho, vai ficando mais cansado, às vezes quer descansar um pouco mais, eu não posso atrapalhar a empresa. Não é minha vontade. Ah, não, agora tá bom para mim. Agora eu gostei, tá tantos leitos de hospital. Não, isso não me interessa. Se eu não estou afim de tocar isso, porque é normal, é humano, eu tenho que trazer gente que toque, trazer colegas que levem essa missão à frente, segmentar o hospital, às vezes oxigenar isso com novos sócios, quem sabe abrir um capital da empresa. Tudo isso está dentro de uma lógica de uma empresa que não tem dono. Ela precisa existir porque ela sozinha, quer dizer, ela é um organismo vivo que depois que você, tipo assim, um filho, né? Você pariu ele, botou ele para fora, deu ensinamento, botou ele para correr, ele entrou na universidade, agora, meu amigão, ele tem que correr
ele tem Muito que seguir. bacana. Então, a visão que eu tenho hoje é essa, assim, o propósito da empresa é crescer, melhorar, responder às demandas, se adaptar, né? Vai mudar muito saúde, a gente vai ver aí muita tecnologia em saúde, vai ver muita genética em saúde, muita discussão sobre prevenção, qualidade de vida, alimentação, a questão da saúde mental, que vai ter que crescer muito, a gente... Né? Nós humanos, nós não somos máquinas, a gente precisa linkar isso aí também com a espiritualidade. Então, a empresa tem que ser um organismo vivo, se adaptando, né? Se adaptando o tempo todo. Então, o propósito é esse, ser referência, ser tão bom quanto qualquer hospital do mundo. Eu falo isso sempre para os estudantes, quando eu tenho a oportunidade. Vocês estão dentro da universidade, não tem por que você não ser melhor do que qualquer aluno de uma universidade dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha. Por que você pode ter que ser inferior a ele? As ferramentas estão aí agora cada vez mais com a internet, né? Com a disseminação da ciência. Aqui, eu conversando aqui agora com o Gustavo, uma pessoa que morou fora do país, morou na Austrália, vem com outra cabeça. Cabe a mim ter humildade de ouvi-lo, ele também, né, interagir aqui comigo, com minha experiência, que não é desprezível no momento, né, dentro de uma história de uma empresa, e a gente precisa somar as forças. Eu acho que tem muita coisa para ser feita e o propósito tem que ser de cada funcionário meu, né, de cada estudante que entrar aqui tem que ter o propósito de fazer o INCAR crescer, melhorar, e esse propósito a gente quer expandir aqui fora dos muros, né, do hospital. Bacana, olha, eu tenho algumas boas perguntas aqui para te fazer de pessoas que estão passando pelo chat da gente, então vou ver se o doutor Arthur consegue responder tudo isso para todos vocês serem contemplados. A primeira pergunta vem do professor Carlos Alfredo Carvalho. Ele diz: boa tarde, doutor Arthur, uma satisfação ouvi-lo. Qual o maior desafio que você encarou no início da criação do INCAR na condição de empresário e ao longo desses 18 anos já com a empresa consolidada? Doutor... Carlos Alfredo sabe dessa história aí bem de perto, né? A família dele, ele sempre prestigiaram aqui o Hospital INCAR, e ele sabe que alguns momentos aí da história da família dele, problemas graves aí, ele sabe que a gente recebeu, atendeu, teve que transferir, outra coisa resolveu, e ele sabe muito bem. Assim é o caso, eu não vejo um grande desafio, assim, porque na verdade eu acho que é todo dia um desafio, e eu acho que sempre está desafiado. Eu acho assim, um grande desafio mesmo foi construir uma estrutura gigantesca sem capital. É um caso que deve ser estudado, como é que uma empresa chega a esse lugar sem nenhum capital. A gente nunca teve capital, a gente não teve investimento zero. A gente comprou as coisas, foi fazendo, foi trabalhando, foi comprando, foi dividindo. A Comapel aí, que é dos parentes dele aí, de Carlos, dividindo, meu padrinho Zezildo botando fé, e a gente passando o cheque para frente, e ele não conseguia pagar, devolvia o cheque, ele me ligava, eu segurei mais um pouquinho, vamos dividindo, vamos jogando para frente, e eu acho que talvez o maior desafio sempre foi o financeiro, porque a gente construiu tudo em 18 anos. É um tempo rápido para um negócio que nasceu do zero e hoje está desse tamanho. Mesmo com dinheiro é muito difícil fazer isso. Não é só questão do dinheiro, porque... Mas, assim, no nosso caso, que as outras coisas a gente foi tirando, vou dizer assim, tirando de letra, né? Vamos simplificar. Tiramos de letra tudo. Agora, o dinheiro sempre é difícil, porque uma coisa que eu aprendi é que dinheiro não nasce em árvore. E aí eu só pensei que tinha um pé de dinheiro aqui no fundo e não tinha. E a outra coisa que eu aprendi, que aí uma coisa que meu pai me falava muito, respeite o caixa. E eu tocando fogo no caixa. Respeito o caixa. Respeite o caixa. Eu toquei fogo no caixa, tocando fogo no caixa. O dia todo tocando fogo no caixa. Isso dá problema. Mas eu acho que o desafio é esse, financeiro sempre. Maravilha, maravilha. Olha, outra pergunta aqui, tem uma pergunta da Josiane Oliveira, que é muito parecida, que é o maior desafio enfrentado enquanto empreendedor, né, ao longo desses anos, e aí o respeito caixa ecoa de novo, né, que é a resposta, e tem uma pergunta da Samira Peixoto. Parabéns pela trajetória, doutor Arthur. Quais os benefícios de uma parceria do setor privado com o público no seu ponto de vista? E depois tem mais uma só. Vai lá. Não, viu, Gustavo? Eu acho que é o caminho do Brasil, tá certo? Assim,
existe uma nova geração aí de empresas, de pessoas no Brasil, e até o próprio sistema capitalista tem passado por essa revolução, no sentido de você ter um capitalismo mais consciente, as normatizações, né, de ESG, né, que são cada vez mais importantes. As empresas têm que estar fazendo um trabalho social, tem que ter governança, tem que ser ético, tem que estar cuidando do seu entorno. E isso vem crescendo. Eu acho que a parceria pública-privada é muito importante. A gente até tem muito preconceito de participar de coisas públicas, né, porque é difícil, é outra linguagem, mas vem simplificando isso. Eu acho que a gente não deveria ter muito preconceito nisso, não. Obviamente que essas parcerias têm que ser bem fiscalizadas, com um bom contrato, e também não é só para o empresário ganhar o dinheiro, mas ele precisa também dar o retorno do que está contratualizado. Mas eu vejo com muitos bons olhos, até porque, aí, respeitando o caixa, realmente nós temos uma dívida trilionária, né, o Brasil. A gente não tem como sair disso tão simples, não vamos sair só com ideologia, achar assim ou achar assado. Vai ser preciso de muito trabalho e realmente o público e o privado vão ter que dar as mãos, porque um não vive sem o outro. Não existe uma economia forte sem um Estado organizado, e não existe um Estado que possa prover nada a ninguém sem uma economia forte, porque da economia forte vem os impostos, e dos impostos que se vêm todas as necessidades de cobrir, pelo menos, educação, saúde, né, e assistência social, que são 3 pilares aí bastante importantes no nosso país, e também avançando um pouco segurança pública e justiça, que também não vejo como isso ser privado. Mas do resto, acho que o privado pode fazer um trabalho mais ágil, mais rápido, e cabe também o setor público provocar com novos modelos também, e também o setor privado ajudar. Está fechado? Aqui. Ok. Então, primeiro para te falar que tem uma série de elogios no chat que eu não acompanho, mas aqui o Edilson está me dando assistência aqui, tem muitos elogios, só reafirmando a pessoa querida que você é, né? Além do empreendedor maravilhoso, a pessoa querida que você é, vários elogios no chat. E tem uma pergunta do Jaildo Santos Pereira, que ele fala: que tipo de contribuição outras áreas de conhecimento presentes na UFRB poderiam dar para aperfeiçoamento das estratégias que são utilizadas no combate à Covid-19? Bom, assim, eu acho que a doença, né, Covid-19, é uma doença sistêmica, que não é só uma patologia viral. Ela é uma doença que ataca a sociedade em todos os seus espectros, né? Mental, econômico, social, enfim. Então, a UFRB deveria estar totalmente imbuído nesse debate. Eu confesso, aí vamos lavar aqui uma roupa sujazinha entre a gente, né? Ninguém está ouvindo. Não sei se a UFRB participou muito desse processo do Covid. Eu sei que tem pessoas aqui na cidade de grande formação, de epidemiologia, pessoas ligadas à área de vírus. Não vi, pelo menos assim, do ponto de vista midiático, né? Extramuros aí da universidade, não vi muito a UFRB. Eu acho que a UFRB ela precisa participar mais da comunidade santoniense, de Cuiabá, do Recôncavo, né? Eu acho que também é outra coisa que a gente deveria reforçar muito essa marca, Recôncavo Baiano, construir essa identidade aí. A UFRB está em vários municípios, o INCA também, né? Então, eu acho que a gente precisa tentar contribuir mais. Às vezes, o poder público é difícil chegar, entendeu, Gustavo? Nem sempre ele quer ouvir a gente, que é técnico, que não está muito preocupado com a política, que vai falar o que pensa, a verdade. Então, a gente, às vezes, não consegue os acessos necessários, mas a imprensa, pelo menos, dá esse acesso. E eu acho que os estudantes também, né, estão aí sem aula, às vezes, poderiam estar participando mais de processos junto à comunidade, esclarecimento do Covid, monitorização de pacientes doentes. Eu acho que ele perdeu uma oportunidade ímpar de juntar mais forças. Entendo. Não houve uma liderança assim, natural nesse processo, nem no Brasil, né?
nem nos estados e não tampouco aqui na nossa região. Infelizmente, a gente ainda tem uma sociedade que cada um realmente vai buscar cuidar do seu quadrado, do seu dia a dia. O dia a dia de todo mundo está duro, né? E aí a gente acaba não se comunicando bem, juntando essas forças. E foi uma pena, é uma pena. A gente começou mais ou menos na pandemia e degenerou tudo. Ninguém, talvez, acho que a gente perdeu muito espaço aí da discussão. Uma discussão correta, todas as ideias eu acho que devem ser debatidas, as visões, não devemos ter preconceito nas visões, mas o que é errado. Né? Sim, olha... O que não tá em linha com a realidade, a gente tem que denunciar, a gente tem que tentar mudar essa realidade. Aquele negócio, a gente começa errado, por que a gente não pode corrigir? E o que eu acho mais incrível, Gustavo, nessa discussão toda, é que nós estamos há 12 meses numa epidemia no Brasil, e tem pessoas que estão querendo discutir o que aconteceu em março do ano passado. A gente tem que discutir agora abril. O que é que será abril? Como é que a gente vai vacinar essas pessoas o mais rápido possível? A vacina está aqui na cidade, na nossa região, a gente pode contribuir, a gente pode se voluntariar para ficar numa fila de um drive-thru dando vacina às pessoas, eu posso botar um posto de vacina aqui no INCAR. Tudo isso são as perguntas que a gente tem que fazer. Tudo bem, se o secretário de saúde, a prefeitura acha que pode resolver tudo só, é uma visão, a gente tem que ouvir, mas eu acho que a gente precisa reconectar essas forças todas, inclusive para tentar educar a população, porque mesmo que a gente tenha vacinação em massa, o mais rápido possível, a gente vai precisar manter as medidas de isolamento social, uso de máscara, o paciente doente, ele precisa ser rapidamente atendido, precisa ser diagnosticado, precisa ser os contactantes serem diagnosticados, ele precisa ser isolamento, você vai botar uma pessoa em isolamento, a pessoa, sei lá, um ambulante, como ele vai ficar em isolamento? Ele vai para a rua com febre, tossindo, vendendo até uma comida tossindo, e a gente faz o quê para resolver esse problema? No começo da epidemia tivemos várias discussões, e depois isso se caiu por terra e ficou aquela onda assim, tipo, todo mundo vai ficar doente mesmo, e aí quem ficar doente se vira, e vamos lá, isso não serve, aquilo não serve, e passou a não ter uma discussão. Olha, é muito bacana. Eu acho que a universidade poderia ser o líder, talvez. Sim, sim. Não, olha, muito bacana e pertinente a sua colocação, e eu preciso até a oportunidade interessante da gente divulgar aqui do trabalho lindíssimo que está sendo feito sobre a coordenação do professor Fernando Vicentini, professor Hermes Pedreira, e uma equipe grande que está junto de outros professores, técnicos, e que está com um projeto, na verdade, para lançar o Lab Covid, já está estruturado, é um laboratório que vai trabalhar com diagnóstico, preferencialmente, prioritariamente, com profissionais de saúde de várias prefeituras já dos arredores de Santo Antônio. Então, vai ser a primeira ação de maior visibilidade da UFRB com a comunidade do Recôncavo, né, liderada, coordenada por esses dois professores, o professor Fernando Vicentini e o professor Hermes Pedreira, e tem outros também, a equipe grande, com apoio institucional, com apoio dos órgãos públicos e prefeituras. Então, talvez, assim, a parte midiática, como você está comentando, não foi ainda não foi focada ainda, porque a gente está realmente tocando o projeto para botar para rodar a partir de 5 de abril para profissionais de saúde ligados que estão na linha de frente dessas prefeituras, né? Vai ter um simpósio dia 6 de abril organizado pelo Lab Covid-19. A comissão científica está o professor Fernando Vicentini também, que é daqui do nosso CCS, e vai ter o professor Hermes Pedreira e um monte de outras pessoas, pessoal do SECT, né? Então vai ter um grupo grande, você está convidado para esse evento, que é o simpósio, que vai ser de 9 ao meio-dia, de 14 às 17, no dia 6 de abril, todos vocês estão convidados para esse evento, e esse é um movimento que eu acho que tem maior peso que a UFRB está fazendo em prol da comunidade, em prol do Recôncavo. Talvez a gente não esteja com a velocidade que a gente gostaria por conta de N situações, de conseguir equipamento, né? A pandemia dificultou a compra de equipamentos e tudo mais. E eu acho muito bacana essa porta que você abre de conversa, inclusive com a equipe do Lab Covid, né? E eu vou passar isso para os colegas, porque quem sabe a gente pode fazer estratégias, mesmo independente dessa do laboratório que está montado
dentro do CCS, né, que vai atender essa população de profissionais de saúde, outras estratégias que a gente pode estar atuando junto. Então, acho muito bacana a sua colocação, sua preocupação em ser um agente realmente que faça diferença. Eu acho que é isso que faz diferença para o INCAR ter uma projeção como tem atualmente, né, na comunidade, que é esse pensamento seu de trabalhar com compromisso com a sociedade. Então, mais uma vez, você está de parabéns. E pode ter certeza que a UFRB, a gente está batalhando para poder fazer isso através do laboratório Lab Covid e outras iniciativas. Vamos bater na tua porta também, entendeu? Então... Viu, Gustavo? No começo da epidemia aí, Cleto Sal, junto com a DIRES e a UFRB, e aqui também trazendo o pessoal aqui para o INCAR, fez várias oficinas, né, workshop de intubação, ensinando os plantonistas da região para como intubar o paciente com suspeita de Covid de maneira segura. Foi bem interessante. Isso foi logo no começo da epidemia. E a gente precisa, na verdade, manter realmente essa comunicação e continuar, né? Porque a epidemia não passou. Temos um momento muito grave agora e a gente ainda tem alguns meses aí pela frente de estresse, né? A gente que vive a área do hospital está muito difícil, a logística e compra de insumos, equipamento, para que as equipes são exauridas fisicamente, sobretudo emocionalmente. Imagino. E talvez aí, quem sabe, o pessoal da psicologia, da UFRB, pode montar um sistema aí de atendimento telepresencial, né, com os profissionais da área de saúde, dando esse apoio, né, principalmente para quem está na linha de frente, trabalhando em UTI de Covid, que a mortalidade é muito alta, Gustavo. E a gente que trabalha em terapia intensiva por muitos anos, a gente não via uma mortalidade dessa dentro de uma UTI. Então, a UTI, a gente passava alguns dias para ver um paciente morrendo e, na verdade, a realidade do Covid é que a morte é diária. E tem dias que é muito duro para quem trabalha na linha de frente e talvez aí uma dica, e se a pessoal de psicologia quiser algum apoio para a gente fazer um projeto aí de cuidar da saúde mental dos profissionais da área de saúde e também das pessoas vítimas, viu? O Covid tem deixado muito sequela. A gente tem visto paciente pós-Covid com muita sequela física e também psíquica, e vai ter que ter um trabalho muito grande aí, pós-Covid, de acompanhamento desses pacientes. Então, quem sabe, a UFRB fundar um ambulatório pós-Covid, já existem essas iniciativas em outros países, que é criar uma unidade de atendimento só para o paciente que teve Covid, para dar esse apoio, tanto de tratamento de sequelas, doenças, como também o tratamento da parte psíquica. Muito bom, muito bom. Inclusive, esse convite está feito, tá, pessoal? Para quem está nos ouvindo aí, a gente tem a oportunidade. O doutor Arthur é extremamente receptivo a propostas de trabalho que sejam bem pautadas e que sejam proveitosas tanto para ele, para a empresa dele, e com certeza ele tem uma dedicação muito interessante aos propósitos da UFRB. E aí, para finalizar, eu preciso fazer uma pergunta que você vai tirar de letra, que você já respondeu, que é o do Jocinal Matos. Ele falou, olha, muito edificante ouvi-lo, doutor Arthur. Como você analisa a possibilidade de se desenvolver uma incubadora de gestão, liderança e inovação no Recôncavo Baiano e Santo Antônio de Jesus como polo de saúde e inovação? Essa é a pergunta do Jocinal Matos, para a gente poder depois já ir encaminhando. Aí é Matos. Matos, ele é uma pessoa que conhece a história do INCAR, fundador, assim, viu a gente lá, porque ele é representante, né, de medicamento da indústria farmacêutica, que viu a gente lá, ele sabe, ele é testemunha viva nessa historinha cagada, né, que a gente contou aqui. E ele é também uma pessoa de administração, é muito entusiasmado com a questão do empreendedorismo, e eu acho, Josimar, você sabe, a gente conversa muito, não tem salvação para o Brasil, para o nosso país, sem empreendedorismo. A gente não vai conseguir educar essa população toda que está aí para um trabalho formal, a gente não vai ter condições, do ponto de vista governamental, sustentar todo mundo, a gente não vai ter condições de educar todo mundo, da qualidade, da velocidade. A velocidade da educação teria que ser uma coisa prioritária no nosso país. Eu acho que é gestão mesmo. Cada escola nossa pode melhorar muito, a UFRB pode melhorar demais, pode atender muito mais a comunidade, pode gerar muito mais pesquisa com o que tem.
eu acho que é a máxima agora de que fazer mais, né? Muito mais com menos mesmo, vai ser a nossa nova realidade. E se a gente conseguisse, junto com a FRB, a FACEMP, algum escritório de contabilidade aqui, montasse uma estrutura, junto com o Sebrae, centralizada, que desse gestão linear, as melhores práticas da administração do mundo para um pequeno comerciante, para uma pessoa na favela que quer fazer um doce caseiro, né? Quer construir um barzinho. Enfim, eu acho que é uma grande ideia, assim, e eu acho que comum com você é o caminho, assim. Aí de acelerar muito o desenvolvimento econômico, né, dentro da nossa cidade. Existem várias experiências, né, do mundo, e para finalizar, que eu sei que às vezes a gente fala para a universidade, eu também vivi muito a universidade, às vezes eu vou para algumas reuniões da universidade, as pessoas parecem que acham que o ganhar dinheiro é um pecado, é um defeito. E a gente tem várias experiências de pessoas que ganharam muito dinheiro, ficaram muito bem sucedidas financeiramente, ajudando, construindo novos produtos, criando tecnologia. Exemplo lá do banqueiro lá que ganhou o prêmio Nobel de Economia, criando o da Paz, eu me lembro bem, criando um sistema de financiamento de mulheres na Índia. Quer dizer, ele ganhou dinheiro e ajudou as pessoas. Então, assim, a universidade precisa vir para o mercado privado precisa ir para dentro da universidade, porque vocês são muito inteligentes, vocês têm todo o conhecimento, têm uma visão de mundo muito interessante, têm uma visão, na verdade, muito sistêmica, porque dentro da universidade tem vários campos de atuação, certo. E é muito interessante a gente entender que a exata não é superior a humanas, a saúde depende da filosofia, né? A matemática é importante para o médico. Enfim, eu acho que a universidade ele já é naturalmente um campo de congregação de saberes. Precisamos ter menos intolerância às ideias diversas, né? E a gente precisa trazer a universidade para dentro das empresas. E muito é uma das coisas que eu tenho tentado aqui, também timidamente, eu acho que a gente pode fazer muito mais, mas é aquela coisa que eu estava falando, todo mundo meio que no seu... Eu falo um pouco aqui da Bahia, no seu corre, né? Cada um no seu corre, né? Individual, vai ali e a gente não para um pouquinho para fazer uma coisa assim mais coletiva. E eu acho que a universidade... E aí, principalmente os alunos, né? Os jovens, poxa, os jovens não têm mais sonhos, não. A galera quer transformar o mundo, quer deixar o Brasil melhor. Pô, vamos começar por algum lugar, vamos começar aqui por Santo Antônio, né? O cara vem de fora, faz medicina aqui na cidade, vem morar aqui, vai passar 6 anos estudando medicina. Pô, vamos fazer uma coisa aqui pela cidade. Vamos tentar melhorar o impacto do atendimento nos postos de saúde. Vamos atender melhor, com mais humanidade. Vamos ouvir mais o cliente, né, que é o paciente. Enfim, eu acho que a transformação é do dia a dia. Vamos plantar uma árvore, né? A cidade está árida, não tem árvore. Você vê, eu falo até com o promotor, né, Julimar, aqui na nossa cidade. Quando a gente chega aqui na cidade, Julimar era muito criticado, porque as pessoas ficavam chateadas com ele, que ele veio para cá e começou a entrar na casa das pessoas mesmo, a soltar os passarinhos, ir na feira, quebrar as gaiolas, e dando uma de doido mesmo, e o pessoal... Hoje a cidade está cheia de passarinhos. Não tinha esses passarinhos, Gustavo. Que coisa, hein? Não sabia. Tá cheio de passarinho aqui na cidade, então vamos, quem sabe, alimentar um passarinho na sua casa, né? Plantar uma árvorezinha para um bichinho ter um lugar para fazer o seu ninho. Então, assim, a transformação de uma comunidade, a transformação global, ela vai vir do dia a dia da gente aqui. Muito bacana. Aqui na cidade mesmo, né? E a UFRB precisa repensar aí. Né? Está conectado. Tem umas áreas ali que dá para plantar umas árvorezinhas, Gustavo. Mas um movimento aí dos alunos plantar umas árvores. Se vocês montarem isso aí, eu garanto que o INCAR faz a doação das mudas. Rapaz, é até legal você falar. Tomara que a nossa gerente técnica, Jomara, que é uma criatura fora de série, esteja escutando a gente, porque ela fez grandes iniciativas de plantar árvore no campus. Professor Julimar de xadrez, doutor Julimar, a criatura fora de série, ser humano fantástico. E você está certíssimo, quer dizer, um cara que trabalha pela natureza. Então, Santo Antônio, né, tem pérolas, tem pessoas, tem pérolas escondidas em vários lugares, né? E é por isso que a gente está chamando empreendedores que resgatam o nome dessas pérolas que estão aí. As Jomaras, os
Jocinais Matos da vida, que eu não conheço, mas que é uma pessoa que você fala com muito carinho, né? O doutor Gilmar, enfim, tantas pessoas que compõem, o professor Carlos Alfredo, né, com o histórico acadêmico dele, o professor Ferlando, né, que é uma referência na área de nutrição aqui. Então, eu agradeço muitíssimo essa oportunidade que você está dando para nós da UFRB, tanto de abertura de oportunidade para a psicologia, a forma de a gente poder divulgar o nosso Lab Covid, iniciativa de 2 professores muito dedicados e uma equipe grande que vem com eles também. E digo, inclusive, para complementar a sua fala, se você me permite, com relação à pergunta do Jocinal, a UFRB, a partir de maio, provavelmente a gente vai estar montando a nossa incubadora em Cruz das Almas, incubando 4 empresas a princípio, tá? Então, essa é uma promessa, né, da própria UFRB, institucional. E você já comentou aí, muito, dando pouco destaque, mas que é uma iniciativa que eu bato muita palma, que é a iniciativa da fundação, que você está querendo fazer, uma fundação de saúde, para você ter projetos incubados também. Então, Jocinal, esse caminho a gente está seguindo e a gente agradece a sua pergunta, agradece a pergunta do Jaildo, do professor Carlos Alfredo, da Samira, da Josiane Oliveira, né, o seu momento aqui também, o doutor Arthur, que é um momento fantástico para nós, um momento de interação fora de série, que a gente vai incrementar ainda mais essa ligação. Então, muito obrigado, tá? Saiba você que você está recebendo muitos parabéns pelo chat e muito, muito obrigado mesmo por todo esse cabedal de informações, de experiências que você passou para a gente nesse momento, ok? Agradeço a vocês que nos acompanharam até agora, né? O suporte do Edilson, muito obrigado. Fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana abençoada. E mais uma vez, obrigado, tá? Muito obrigado, doutor Arthur, por esse momento.